Meus amigos e amigas do sexto ano, trazendo aqui mais uma aula para vocês e fazendo inicialmente a correção das atividades que foram propostas na última aula. Nós ainda estamos trabalhando com o caderno 3 e foi proposto para vocês umas atividades falando aí sobre o assunto anterior. Quero fazer aqui o comentário dessas questões e na segunda parte da nossa aula a gente fazer a continuação do que nós temos planejado para esse mês. Então, o primeiro aqui escreva quantos segmentos de reta você encontra em cada figura. Então, foi colocado aqui 3 figuras, a figura A B e a C. Então, quando a gente fala de segmento, são esses espaços aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui um pontinho aqui nessa figura, para que a gente possa ver quais são os segmentos que estão falando aqui. Olha. Então, eu tenho aqui nessa figura, eu tenho aqui um segmento, aqui eu teria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, aqui eu tenho 8 segmentos de reta, né? 8 segmentos. Aqui no B, nós temos desse pontinho aqui para cá, é o que separa os segmentos. Então, aqui eu tenho cada um desses pontinhos que eu estou colocando, eles são as extremidades do segmento que forma essa figura. Né? Então, aqui eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa figura aqui tem 7 segmentos de reta. A figura C, ela é uma figura também, é uma figura poligonal fechada. Olha, veja que ela tem aqui 1, 2, 3, tem 4 pontos, né? Esses pontos, eles são consecutivos, mas não são colineares. Mas aqui tem um total de 1, 2, 3, 4. Aqui são 4 segmentos, né? 4 segmentos de reta. O segundo quesito vai a pergunta: em quais figuras você não encontra segmentos de reta? Ou seja, aqui o que está sendo feito é onde não tem segmento de reta. Então, essa figura aqui tem segmento de reta, essa também tem segmento, essa tem, mas veja que a figura 3, ela é formada por uma linha curva, né? Como também o número 6, o número 7. Então, essas figuras aqui, ó, o número 6, a número 7 e a número 3, elas são as figuras que não são formadas por segmentos de reta. Enquanto a figura 1, a figura 2, a 4, a 5 e a 8, todas são figuras formadas por segmentos de reta. Agora, olhando aqui o terceiro, faz uma pergunta para vocês também: quantas e quais são as semirretas com origem no ponto P, que estão representadas na figura? Então, lembrando que semirretas é aquela que começa em um ponto, né, e passa pelo outro ponto infinitamente. Então, se eu estou aqui no ponto P, eu vou ter uma semirreta que começa no P e que vai passar aqui pelo C, né, e continua para cá, nessa direção. Então, aqui eu tenho uma semirreta. Vamos indicar ela aqui. Não está pedindo, mas vamos fazer. Semirreta PC. Então, veja que a setazinha ela fica aqui, começando aqui no P, e a indicação, a ponta dela diz que está passando pelo C. Então, eu tenho uma semirreta PC. Tenho essa semirreta aqui também, ó, a PB, temos a PA, temos a PF e temos a semirreta PD. Então, aqui ao todo são 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 5 semirretas. Ou seja, ela começa em um ponto, no caso aqui o ponto P, e passa pelos outros pontos, pelo A, o B, o C, o D e o F. Então, são 5 semirretas. O quarto quesito, na figura do exercício anterior, os pontos C, P e F estão alinhados, né? Você pode verificar que nessa figura aqui, essa anterior,
Eu vou limpar aqui para a gente ver melhor. Aqui está dizendo para nós, né? Está dizendo para nós que esses pontos, vamos ver aqui de novo, que os pontos C, aqui o ponto C, que o ponto P e o ponto F, eles estão alinhados, ou seja, estão na mesma reta. E os pontos C, o ponto C, o ponto P e o ponto B também, né? Desculpa, o D, o ponto D, o P e o B também estão alinhados. Sabendo disso, quantos segmentos de retas estão identificados, né? Então, você vai contar os segmentos de reta que estão identificados. Então, se nós formos olhar aqui nessa primeira, que tem o ponto C, o P e o F, né? Nós vamos ter o segmento que vai do C, vamos ver aqui, temos o segmento que vai do C até o P, que a gente chama de segmento CP. Tem também um segmento que vai do C até o F, que nós vamos chamar aqui de segmento CF. E temos também o segmento que vai do P até o F. Do P até o F. Então aqui nós temos 3 segmentos. Se você olhar para esse ponto F até o P, é o mesmo segmento PF. Do F até o C é o mesmo segmento CF. E do P até o C é o mesmo segmento CP. Né? Então aqui eu já tenho somente esses 3 segmentos. E se for olhar também para essa outra, que tem os pontos D, P e B, nós temos aqui o segmento que vai, vamos anotar aqui, o segmento D, que vai até o P, fica o segmento DP. Aí nós temos esse segmento maior, que vai do D até o ponto B, que eu vou chamar aqui de segmento DB, olha a indicação aqui, a barrinha em cima. E temos também o segmento que vai do P até o B. Então, ao todo aqui, nós vamos ter 6 segmentos. O quinto quesito, observando a figura abaixo, identifique um segmento que seja consecutivo com o segmento CD. Olha, o segmento CD é esse aqui. Para ser consecutivo com ele, eles têm que ter um ponto em comum, né? Tem que ter um ponto em comum. Então, veja que aqui tem este segmento BC. Eu tenho aqui o segmento BC, que ele tem o ponto C em comum com o segmento CD, e nós temos também o segmento DB, que tem o ponto D também como consecutivo. Porque qual é o conceito de consecutivo? É que eles estão na mesma reta, tá certo? E aqui o outro segmento que seja colinear com o segmento BC. Colinearidade é que está na mesma reta. Então, o segmento colinear, o segmento BC, e eu vou colocar aqui que é o segmento AB, a barrinha em cima. E consecutivo com o segmento DB, consecutivo com DB, nós temos aqui o segmento BA. Né? Vamos colocar aqui o BA. E nós temos consecutivo aqui com o DB, nós temos o BA e temos também o segmento DC. Então, vamos colocar aqui também, segmento DC. E o sexto quesito, observe a figura. Veja que é uma figura triangular. Essa figura triangular, ela tem os vértices A, B e C. E aqui nós temos um segmento, né, MN. Então, veja aqui, escreva 2 segmentos que estão em retas paralelas, né? Então, aqui eu posso dizer os 2 segmentos estão em reta paralela. Esse segmento que passa aqui, que é a reta suposta dele, ó, e esse aqui que passa por AB. Então, os 2 segmentos que são em retas paralelas, vocês podem indicar que é o segmento MN e o segmento AB. Eles estão em retas paralelas. A letra B, escreva um segmento que esteja
contido no segmento BC. Aí eu olho para cá, né? Eu vejo que o segmento BC tem um ponto N aqui no meio, né? Então eu escrevo um segmento que esteja contido em BC, você pode dizer aqui o segmento NB. Ou você pode também escrever o segmento NC, né? Eles estão contidos no segmento BC. Escreva dois segmentos que tenham como extremidade o ponto A. Está aqui o ponto A. Então, vocês podem escrever o segmento que vai do A até o M, que é o segmento AM, e você pode também escrever o segmento que vai do A até o B. Mas também você poderia fazer do A até o C, né? O segmento AC. Tem mais de uma maneira de você escrever aqui. Poderia ser do A até o M, do A até o C, ou o outro do A até o B. E o próximo, o sétimo quesito, analise esta figura, né? Para analisar essa figura, nós vamos verificar se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas. Então vamos aqui aprender a identificar. Aqui na letra A eu tenho esse ponto A e B, e essa barrinha em cima a gente está lendo que são segmentos. Então aqui eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Essa é a maneira de você ler. Aqui eu tenho segmento AB e aqui eu tenho o segmento BC. São consecutivos e colineares. É verdadeiro ou é falso? Então vamos aos conceitos. Consecutivos é que tem um segmento em comum. Então eu vejo que o A e o B e o C têm um ponto B em comum. Eles são colineares? São. Por que são colineares? Porque estão na mesma reta R. Então aqui a letra A vai ser verdadeira. Aí a outra informação, segmento MC, tá aqui ó, o M e o C, o segmento MC e o segmento CN são colineares, verdade, e não consecutivos, é falso, porque ele tem um segmento comum. Aliás, eles são segmentos consecutivos porque tem esse Czinho, ó, ele é comum ao segmento MC e ao segmento CN. Então aqui vai ser falso. Na letra C, segmento BC, está aqui ele, BC e o CN são consecutivos e não colineares, é verdade, ó. Eles são consecutivos porque tem o ponto C em comum, e eles são não colineares porque o segmento NC está na reta S e o segmento BC está na reta R. E a letra D, segmento AB e segmento CD são colineares e não consecutivos? Olha, eles não são colineares. Por que, professor, que não são colineares? Aí eu vou molhar de novo. Segmento AB e segmento CD. Não, desculpa. Eles são colineares, ou seja, estão na mesma reta R. Segmento AB e segmento CD. E não consecutivos. Não consecutivos não tem ponto em comum. Então aqui também é verdade, ou seja, eles estão na mesma reta R, o segmento AB e o segmento CD, e eles não têm ponto em comuns. Então eles são colineares e também são não consecutivos. E o oitavo quesito, o gráfico seguinte mostra a evolução de venda de dois produtos, o produto A e o produto B, nos 6 bimestres de 2018. Então, a cada 2 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, se pergunta aqui, quantos segmentos foram traçados para construir o gráfico, considerando os pontos destacados como extremidade desse segmento? Então, você vai contar aqui os segmentos. Ó. Se você for olhar aqui, janeiro, você tem aqui este segmento aqui. Então, aqui você tem um segmento, 2, 3, 4, 5, 6, aí para cá 7, esse aqui 8, 9, 10. Então, na minha contagem aqui são 10 segmentos.
10 segmentos. 10 segmentos foram daqui, ó. Aqui eu tenho um segmento, aí 2, 3, 4 e 5. Aqui no outro 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, ao todo são 10 segmentos. E o nono quesito é uma brincadeira. Para ganhar 10 moedas, Renata tem de vencer o desafio. Arrumá-las em 5 fileiras, com 4 moedas cada fila. Vamos ajudá-la. Desenhe no caderno como Renata deve arrumar essas moedas. Olha, para ganhar, então, ela tem que vencer, arrumar 5 moedas. Arrumá-las, ou seja, são 10 moedas arrumadas em 5 fileiras. Então, vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4. 4. Aí depois 4, aí eu vou fazer assim, 5, 6, 7. A ideia é fazer assim, ó. Você faria nesse formato. Então aqui você teria essa aqui, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui você já teria essas 4. Aí depois dessas 4 você fazer assim. A ideia para fazer essas fileiras é nesse formato que eu fiz aqui essa figura. Então imagine que você tem assim as extremidades dessa figura aqui, ó. Então você teria aqui 1, 2, 3, 4, né? Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a maneira que ela deve arrumar as moedas é assim, ó. Então aqui veja que ela tem as 10 moedas, ela tem 5 fileiras, não é verdade, ó? Então tá aqui, ó, uma fileira, uma, aí a outra aqui 2, essa aqui 3, 4 e 5, né, com essa outra aqui. Então são 5 fileiras e cada uma delas tem 4 moedas. Tá aqui, olha, essa fileira aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Beleza? Então fica aqui o comentário dessa nossa atividade de hoje, da primeira. E na segunda parte eu vou trazer a continuação dos nossos conteúdos, ok?